Podem chegar as 4 veterinários do Missão Pode Delas. Veterinária número 1, veterinária número 2, olha a veterinária 3, 4. Agora a gente tem perguntas, tá bom, queridos? Foi boa pesquisa, né? Vamos lá. Cada um tem direito a uma pergunta, tá? Tá. Pode fazer. O que acontece? O meu cachorro tem 2 cachorrinhos em casa, inclusive eu uso o plano do Pet Love. Só que era num domingo, e aí o Jack Bacon e a Ana Mortadela, eles estavam com é sério o nome deles. Eles estavam com diarreia. Os 2 ao mesmo tempo. A gente estavam fazendo um churrasco em casa, teve que parar o churrasco pra ir correndo, ver o que eles tinham. Os dois com diarreia? Os 2 com diarreia. Quando meus cachorrinhos estão com diarreia, qual é o melhor medicamento pra eu dar pra eles? Ixi, já Eu escorregou. começo? É. Depende, tem que ver o que causou a diarreia primeiro, antes da gente entrar com algum medicamento. Primeiro tem que fazer todo um diagnóstico pra poder ver também qual o medicamento certinho. Calma Vai. lá. Faz bastante tempo que eu não tô em clínica, assim. Mas eu acho que a primeira coisa que eu diria seria pra você manter a hidratação dele em dia. Primeiro procedimento, assim, você não vai medicar o cachorro logo de cara. Inclusive, você vai até o veterinário ela até que mandou bem, descobrir exatamente o que tá se passando. Mas acho que eu sempre vou pra primeira coisa, vai hidratar o cachorro, e aí pensar nas medicações a partir do diagnóstico certinho, assim. Você. Eu iria fazer primeiro uma ultrassom para saber se tem algum corpo estranho. Depois eu indicaria Buscopan e Lufital. Se caso eu tivesse com febre, uma dipirona, mas a princípio, assim, Buscopan e Lufital. Meu Deus, que loucura, né? Nem eu com diarreia vou no Buscopan, velho. Você. Primeiro você avaliar se eles estão com o quadro apresentando prostração, né? Porque diarreia é muito comum, eles podem ter comido uma coisa Ai, qualquer. que gracinha. Você é italiano? Vai. Não. Não? Só é mentiroso mesmo, né? Ele tá convencendo agora. Ele tá convencendo. E vai. sim, é meio estranho, né? A gente dá Buscopan e Lufital, mas é o indicado mesmo se for necessário. Entrar com a medicação, você pode fazer uma variação não medicamentosa, como alguns florais. Eu costumo usar homeopatias também em alguns casos. Mas é isso, diarreia é muito comum, né? Provavelmente eles comeram um churrasco, no churrasco deram uma gordura pra eles. Gente, mas a enterogermina ninguém Então, mas dá. era um probiótico, tá, gente? Pra quem não é veterinário, era um probiótico. Mas as 2 primeiras já caíram. Mas essa pergunta ficou estranha porque probiótico não é remédio. É tratamento, mas na hora parou. Mas o Mas que não você é dá pra remédio. parar o cocô? Devia ser... Parar de diarreia. Não tem alguma coisa que vai parar o cocô? Não pode nem parar, né? Porque tem às que vezes o tratar. cocô precisa sair. Exato. Mas um veterinário não ia falar um remédio Diarreia. num negócio? Que eu tenho uma Essa é a sua pergunta. Foi uma pergunta... Eu tenho uma pergunta. Vai. Por favor. Vocês têm agora a análise lá, fez o exame. Tá com diarreia. Qual que é o remédio que você... Desculpa, eu vou ficar. Ah, danadinha. Ah, não. Você é malandra. Porque se é, por exemplo, a diarreia por conta da carne, da gordura da carne, que acontece muito. A gente dá uma carninha ou outra ali só pra agradar o bicho, e aí é uma diarreia comum, não é algo... Tem uau. diarreia comum e diarreia incomum, então. Porque pode ser um corpo estranho, o animal ingeriu alguma coisa. Então, tudo tem que ser avaliado, tudo precisa de um diagnóstico. Mas o Entendi. Buscopan e o Lufital começaram com ela. Com essa aqui, entendeu? ó, da Clean Girl. De São Bernardo, que não é de São Bernardo. Qual que foi a sua pergunta? Porque aí todos respondem, tá? Que as 2 falaram que precisava de uma avaliação. Fez a avaliação. Qual remédio? Eu queria até mais de um, se pudesse. Falar outro que ela não desenvolver falou. melhor? Porque deve ter outro, Eu certo? posso começar me defendendo? Se eu falar aqui um remédio e falar que eu vou diagnosticar o cachorro à distância e mandar o remédio, vocês Alguém me vem em ferram casa dar o completamente. remedinho pro cachorro. Vocês me ferram completamente. Não, mas a telemedicina tá aí pra isso, não é mesmo? Também, mas eu tô conversando com o tutor. Gente, galera de verdade. casa, entendam, temos mentirosos aqui entre isso. os nossos convidados, então vocês não façam o que eles estão falando com o pet de vocês. Primeira coisa, você vai botar seu celular no QR Code e vai contratar o plano de saúde da Pet Love, que é a melhor coisa que você vai fazer nesse momento, tá? Lembrando que tem que ser um que ela não falou, ninguém falou, né? Só pra gente tá... Ah, gente, eu vou passar de mentirosa aqui, porque realmente... Fala o seu procedimento. Eu tô mais na parte agora da fisioterapia, assim, então... Um veterinário que não Não sabe dar um remédio de pode. diarreia. A fisioterapeuta da minha gata, Ela passa. me deu até pra outra que tava tendo convulsão. Até pra mim, Atrás né? Amanhã vão me Mentiroso. mandar o A corte e falar, fisioterapeuta da gata dela cuida do Luiz. É isso. É. Eu tô com diarreia. Brincadeira. Eu vou Você- manter no Lufital e Buscopan. E assim, caso se a diarreia estiver sanguinolenta, algo do tipo que o paciente esteja muito mal, eu indico uma internação. Pra ficar no Que sorinho, gracinha você. tomando soro. Se hidratando. Sanguinolenta? É.
É tipo Diarreia sangue. Mentirosa, rapaz! É uma diarreia com Sangue, sangue. legal essa tá, deixa eu palavra. Você? Eu manteria o Luftal também, o Buscopan, que são de praxe a gente usar. Tem um movimento rolando de medicinas homeopáticas em animais, né? A gente até vê alguns lugares vendendo. E caso tivesse um corpo estranho, fosse um quadro viral, aí entrar com antiviral mesmo, ou até uma internação, dependendo do caso. Ele é da saúde, mas ele não é veterinário. Quem que tá passando mais credibilidade ali? Que tá se enrolando menos? Rodrigo e Manu. Vê se você concorda comigo. Tá o Rodrigo e Manu ali, ó. Agora a gente vai ter que ser muito ligeiro pra pegar. Não, mas se ninguém é, você tá falando também de um, tem que ser. Não, é ela! É quem? A Clean Girl, a 3. Manuela? A cada com a fase cara você tá mesmo. mudando as Mas você pessoas, lembra quando ele Gisele? entrou, eu falei, ele. É. Mas ela é mentirosa. Eu quero saber o que é a giardia e qual é o Ela só fez a lição de casa, hein? principal sintoma. A giardia é um quadro que você, primeiro o animal, você começa a não reconhecer ele muito bem, ele não te reconhece, ele apresenta um quadro de raiva e um descontrole, assim, que muitos animais que não têm um descontrole, assim, ele acabam apresentando. Oh, E pode ser Ele arrasou. arrasou. pode ser causado por um fungo, ou pode ser por infecção entre outros cachorros e em contato com fezes de outros cachorros, em parques, né? Que os cachorros entram Já em de contato. uma lombriga? Não? É. Mas não fala que é. Você, amiga. É bem isso. Entra um corpo estranho no cachorro, ele não vai se alimentar direito, né? Porque ele tá com esse parasita dentro. E além de apresentar esse quadro, né, estranho na alimentação, ele apresenta um comportamento muito... Termina. Um É isso? comportamento Eu tô com medo de agora. nervoso. Pula, vamos pular, vamos voltar pra Vamos essa lá, aqui. vamos, por favor, vai. Milena! Giardia. Isso. Giardia é um parasita que eu esqueci o nome agora. E é a mesma coisa, gente. É que vocês fazem a mesma pergunta, Tá, não tem beleza. como, entendeu? Tá, Vocês querem qual? A 3. Gente, a minha pergunta foi muito boa, caralho. Vai. Meu Ela tá fingindo que não sabe, Vai, eu já te Giovana, vi Giovana. lá. Suas Vai, expressões- Giovana, vai, suas expressões Giovana. são muito boas. Você riu, você ficou séria em Giovana. 3 segundos. Bom, a Giovana Vai. Giovana. Que vai o quê? Ah, vai falar O que de é a giardia Mas e a gente vai falar qual o que é a parasita, giardia das e qual é o mesmas- seu mesmas princípio? comportamentais e tal, do cachorro apresentar esse quadro de Você estabilidade. vai pro inferno porque você falou que seu cachorrinho tinha problema. Vai, Manuela. É um Nossa, ela parasita acabou de que normalmente os pacientes eles pegam mais em contaminação em água. É. E aí os primeiros sintomas é diarreia. Bem assim, o que você vai mais ver é casos com diarreia. Mas é parasita? Ela falou que é um parasita. Será que é parasita? Dou-lhe uma. O que é? Não, eu não Não, posso falar. vamos lá, Eu vamos gosto lá. de Parasita? vocês. É um parasita? É um parasita. A giardia. Ela é muito fofa. Ela tem até ela parece um bonequinho, assim, ó. Tem Gente, a a lombriga é mãozinha, fofa. um rosto, tem um olhinho. Não tem? Não tem? Loucura, ela é muito Fofa! muito Ela é errada. fofa. Briga. Ela é fofa. Eu tô preocupado. Pode Eu tô pesquisar. preocupada agora. Pode pesquisar. O Rodrigo tava quase me convencendo, mas aí quando eu perguntei da giardia, que ele não sabia qual era o sintoma, gente, ali... E pior, todo mundo foi na onda dele, menos a Manu. Aí que eu fiquei um pouquinho mais ligada. Manu tava indo bem, mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que eu já vi ela num vídeo de TikTok falando de cabelo, tá? Qual foi o animal e a experiência, eu quero? O animal mais exótico que vocês já atenderam e como foi esse atendimento? Ele chegou lá com o quê? O que Da vocês hora. fizeram? Mas é só uma pergunta. Exótico técnico ou de estranho? Ah, Luiz, me Deixa eles, amor, deixa eles falarem. Você começa. Eu tive mais contato com animais que não são domésticos na faculdade, mas eu já atendi uma maritaca uma vez. E como é que foi? Ela chegou com o quê? Com a diarreia da Gisele? Tipo, o que aconteceu? Ela chegou com um quadro de fadiga, assim, que a tutora não sabia dizer. Então, Tava com ela não ansiedade, né? reagia. Podia ser, isso acontece. Podia ser muitas coisas, a gente tava num grupão, assim. Uau. E, enfim, cada um fez uma pergunta, a gente não foi bem pessoalmente, assim, eu não atendi diretamente a maritaca. Mas foi bonitinho. Tá. Maritaca, tataca. Isso é mentira. Eu adoro tataca. Giovana, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, talvez ela é veterinária, tem cara de veterinária. Mas como as aparências enganam, não é mesmo? Eu tenho certeza que ela é atriz do Kawaii.
eu trabalho com pequenos animais, né? Porte pequeno. Então, assim, o mais exótico que foi na minha clínica, na minha não, né? Na que eu trabalho, foi um coelho. E ele chegou com um quadro de cetrofagia. Eu erro um pouco essa palavra. O que acontece? O coelho, ele tem a mania de comer as próprias fezes. E aí os tutores acabam, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele tá comendo cocô, então vai dar errado alguma coisa. Eles correm pro veterinário, né? Pra já saber se tem alguma reação, se dá alguma, né? E aí eu falei que tava tudo tranquilo, é uma coisa comum, porque quando o alimento passa e eles não absorvem todos os nutrientes, é comum pro coelho comer de novo, porque tem muitos nutrientes ali naquela fezes. Que loucura. Aí foi o mais, assim, o resto é só gato, cachorro. Qual que é o nome do distúrbio? É cetrofagia. Eu com palavra, é cetrofagia. Mas com mentira você Não seria coprofagia? Esse é pros animais, se eu não me engano. Aí, coelho não é animal. Coelho no animal? Não, pros animais não, pros cachorros. Ah, entendi. cachorro Mas só uma é coisa coprofagia. interessante o que tem você os falou. florais. Mas uma coisa interessante, tá certo, o coelho faz secofagia. Não é todo mundo que acerta esse termozinho que ela utilizou aí, secofagia. É um comportamento que é bem natural dos coelhos, mas em cães, gatos, isso já é um problema comportamental. Só que é outro nome. Coprofagia. Provavelmente o seu cachorrinho aí em casa deve estar fazendo isso aí, né? Comendo cocô. Cecofagia, é isso mesmo. Pesquisinha rápida no Google, né? Cecofagia. Exatamente. Não deu pra decorar, né? É que Mas- eu nunca decorei essa palavra. Peraí, deixa ela, você. Tá certo. Boa, No gostei. hospital que eu trabalhava, chegou uma cobra, uma piton, mas a gente, porque ela estava muito tempo sem comer, só que a gente não pode, né, tratar um animal, porque a gente não é especialista nessa área, era só clínica de pequenos animais. Então a gente chamou um especialista e aí foi outra parte, não foi com a gente que é da clínica de pequenos animais. Mas que você tratou. Qual foi? Nenhum, só cão e gato. Só cão e Legal. gato. Eu nunca trabalhei com silvestres, assim, nem pensava nisso, mas eu tive um chefe, quando eu já estava com a especialização em odonto, que ele era bem conhecido no meio de silvestres e a gente atendeu uma onça pintada no zoológico de Sorocaba. Cutucando atrás? Hã? Não tô querendo. E a gente fez um procedimento básico, uma operação de canal. Não foi nada Onça demais, mas foi pintada. uma onça pintada. Você Mas ele estudou fez o na procedimento USP, né? da onça pintada? Referência no Brasil e nunca viu nenhum animal diferente. Foi logo uma onça. Amiga, mas uma Mas coisa aí, Não, Uma onça é exótica. Você já viu uma onça? Amiga, Ah, é no seu comum, zoológico? onde você anda que você vê onça? Você já viu Eu a mas sempre não tá vi um animal diferente. Uma Não, mas ó, na USP deve chegar um monte de coisa, O quê? entendeu? Zé, que você queria que eu Um faça? dragão Um de bicho que eu não Komodo. sei nem o nome. Pra mim, o mais louco seria atender uma onça, amiga. Fazer o canil E a da onça o quê? pintada. Gente, onça que a onça arranca o dente com a mão. Vai fazer o que no canal? Ah, me O que poupe. é o Onça lance da fraca. onça? Uma operação de canal normal. Esse é de Porque ele é odonto, né? zoológico, né? Tá, legal. Vai. Eu vou aproveitar a pergunta da Flávia para já entrar nessa linha também. Qual é a diferença entre exótico, silvestre e doméstico? Começando por acá. Exóticos podem ser muitos tipos de animais, uma onça, por exemplo. Uma ou onça pintada é exótico. Ou um animal silvestre, de fato. Entendi. Os animais domésticos são aqueles que a gente tem dentro de casa, são os nossos amiguinhos ali, o cachorrinho, o gatinho. Maravilha, Qual era o gostei da outro? resposta. Os animais silvestres são os animais que estão aí no... Top. Dona Então aí Milena. aonde? Você entendeu? Oi, desculpa. Captamos a mensagem. O que é? Não entendi. Ela Os arrasou na animais, resposta. Na resposta dela, o animal silvestre pode ser exótico, o exótico pode ser silvestre e o doméstico que tá dentro de casa. Então na casa deles, Mas calma lá. Mas a gente tem mais exótico. vacas dentro de casa, que são Tem. domesticadas, por E exemplo. elas são? Mas elas ainda são animais silvestres. Legal, gostei. Milena. Eu vou usar o exemplo dos animais domésticos, cachorro, gato, calopsita, silvestre, tartaruga. Qual tartaruga? Qual? É, Ai, eu nunca fui de silvestres, Não? eu nunca me interessei nessa área, mas eu sei que tem tartaruga, tem o porquinho da Índia. porquinho da Índia silvestre. Não, é exótico, perdão. Exótico é porquinho da Índia e coelho. E silvestre é tartaruga. Nossa, gente, eu faltei nessa aula demais, eu tava no bar da faculdade. isso não tem cara que vai silvestre. encher a cara no bar. Viu como que as caras enganam? Mas aí a gente deixa eu. É, Ninguém vai saber, né? Tá bom, eu também não tinha essa carinha, eu vivia no bar. Rodrigão. É porque eu não me interessava mesmo. Então, os animais silvestres são todos, a gente faz essa diferenciação na veterinária, que ou se atende cães e gatos, né, ou silvestre. Então, porque o da Índia, por exemplo, é silvestre, né, ou coelho, todos os animais que não se enquadram em cães e gatos. Os exóticos já são animais que têm poucos indivíduos, né, espécies já mais raras mesmo. E a Manu?
Animais de pequeno porte entra como animais domésticos, que é cachorro, gato. O silvestre já vai para porquinho da Índia, tartaruga tigre, jabuti, porquinho da Índia, coelho. Eu vou falar um negócio pra você, fudeu pra nós. Não é eles não. Aquele ali deve ser E o advogado, porque é exótico? mentiroso. Ele tem uma boa E boa oratória. Seria mais fácil, ao invés de vocês usarem o exemplo do animal, falar um pouco mais do que é. Escreva, né? Vocês iam pular essa pergunta fácil até. Ao invés de ficar dando exemplo de animal, porque erraram todos os exemplos. Falar, tipo, eu tô exótico com medo, é acho que a isso, gente silvestre tirou é a aquilo e doméstico é veterinária. aquilo. Pronto. Mas tudo bem, agora a gente vai precisar eliminar. Quem vocês acham que tá mentindo mais? Porque tem mais, né, do que um mentindo. Serão Gente, o Rodrigo, é que ele começou a encabeçar a mentira e todo mundo foi Tá atrás. junto. E foi muito bom. Então eu não queria tirar ele, porque eu quero que ele encabece outras mentiras pra galera ir atrás, entendeu? Boa Eu estratégia. gostei dele. Da mentira dele. Da Boa mentira estratégia. dele. Ele foi muito bom, ele foi convincente. A atriz do Kawaii, né? É a maior mentirosa daí, porque Mas o povo ainda estudou um pouquinho mais. Eu tiraria a Milena. A Giovana? A A Milena. Giovana, Giovana é ela- mentirosíssima. ela não É tá nem- mentirosíssima. Não, e ela é malandra, ela mentirosíssima. malha dos É, outros, ela é. segura, olha no olho do Luiz pra falar. Ele entendeu, né? Ele falou, ele entendeu, né? Ele entendeu. No final, ela fala baixinho pra gente não veterinários, entender. a gente conversa pelo olhar. E você chorou quando você Chorou, entrou. Quem falou que- diria, hein? Ela é Contou uma atriz, história não, triste, gente. você. Você né? encheu quase de igual Igual a das Bárbara, artes, né? Se você não chorou, você fez voz de choro. E parecia que você tava chorando. E essa mão pra trás tá com medo de quê? De nada. Olha. Empolgada. Meu Deus, gente, Caralho, essa agora você equipe foi- é a equipe mais sangue no olho que a gente já Tomara teve aqui no que Missão. nós não. Mantém na Milena? Eu tiraria a Milena. Milena, você, Gi? Giovana. Giovana, você, Meu Cezão. Deus, agora é porque eu tô entre as duas. Mano, ela, a primeira aqui Milena. não tá. Você tá decepcionado, né? Porque ele achou que era ela. 2 votos pra Milena, Tá, um voto pra eu posso Giovana. falar, ela falou um termo técnico muito importante, que é a secofagia. Secofagia. Ela falou errado, mas Ela falou. pode estar, será com muito... Eu- Então você iria na Eu Giovana. descartaria a Giovana. Que ficou Eu verdadeiro. voto na Giovana. É, mentirosa. Tá, então Vamos tira a tirar a Giovana. Giovana agora. Volta porque pro a Kawaii, gente tem mais- safada. Giovana, segunda eliminada, muito obrigada. Sem essa carinha. Era sobre Belas Artes, gente. Daqui a pouquinho vocês voltam. É isso, Podem por é ali. teatral pra caramba. Mano, muito. Nessa pergunta, ela foi a que mais chegou. Chegou perto. De secofagia. É que ela errou a questão, assim, não sei o que estão passando na faculdade hoje em dia, mas na minha Do época, giardia. giardia era protozoário, não era parasita. Mas eu posso estar errado também. Talvez mudou, né? Com o tempo, né? Mudou a catalogar errado.